Pronto, professor. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina Projeto Integrador 1. Hoje na aula, presente a tutora Thalia, presente o professor Felipe Magno, tutor online de vocês, e eu, professor Valdir Soares. O professor Paulo hoje não vai participar da aula, tendo em vista que ele se encontra numa agenda institucional acompanhando a reitoria numa atividade externa. Bom, para hoje, nós reservamos um momento bastante interessante, né? Hoje nós vamos conversar um pouco, né? A rota de aprendizagem número 11 está toda trabalhada e montada para vocês, para instruir vocês de como fazer a apresentação do seminário. Quando nós conversávamos lá na apresentação da disciplina na Rota 1, nós estávamos discutindo o nosso desafio para esse semestre, que seria bastante rápido, onde nós estaríamos fazendo parte de um programa maior no Tocantins, que por sua vez faz parte de um programa maior que é o Brasil inteiro, ou seja, a participação da Universidade do Tocantins na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E lá falávamos que a disciplina Projeto Integrador ela estaria responsável por trabalhar a temática da ODS 14, né, a cultura oceânica no Tocantins. O desafio foi lançado nos 15 polos e, com a ajuda dos tutores, com a ajuda de vocês, principalmente com o empenho de vocês, nós conseguimos realizar o planejamento da ação extensionista, realizar os ajustes dessa ação extensionista, vocês realizaram a atividade intervencionista e extensionista na localidade de vocês a partir do plano de trabalho que foi acordado aqui na disciplina, e agora chega o momento em que vocês irão prestar contas à sociedade da atividade intervencionista. Se vocês puxarem pela memória, lá nós dissemos que quando vocês vão à comunidade, quando vocês vão fazer um diagnóstico, quando vocês vão realizar atividade de extensão, nós, enquanto Universidade do Tocantins, estamos concedendo a vocês uma procuração em branco, né, onde vocês têm autonomia para falar em nome da universidade. Pois bem, vocês foram e falaram em nome da universidade. E falaram muito bem. E agora chega o momento, então, de vocês prestarem contas dessa procuração que nós demos a vocês. Se vocês puxarem pela Bíblia lá, né, o mestre Jesus deu 5 talentos, e num dado momento ele pediu para que aquelas pessoas que tinham recebido os talentos dissessem o que fizeram com aqueles talentos. Alguns multiplicaram, outros triplicaram, e outros não fizeram nada com o talento que receberam. Não é o nosso caso. Vocês receberam um talento e vocês multiplicaram esse talento. E como é que a gente vai conferir a multiplicação desse talento? Na prestação de contas que vocês vão fazer, que eu chamo de prestação de contas, porque estamos falando com um colegiado, com um grupo de alunos de administração pública. E alguns termos têm que fazer parte do cotidiano. Gestor público, o tempo todo, presta conta das suas ações. Temos lá os princípios da administração pública, e um dos princípios é o princípio da transparência, né? É o princípio da economicidade, é o princípio da publicidade. E esse é o momento de vocês cumprirem aquele princípio que está lá no LIMP da administração pública, dos 5 princípios da administração pública, que é dar publicidade, publicizar os atos de vocês por meio da apresentação dos seminários. Nós preparamos aqui, né, a professora Silvéria preparou um material, que eu vou utilizar esse material como base aqui na nossa discussão. Não é muita novidade, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre eles. E eu peço para o Felipe me dizer se está aparecendo de tela cheia ou não está aparecendo de tela cheia, né, Felipe? Ainda não, professor. Ainda não, né? Ele continua do ladinho, não é? Sim. Ok, então eu já sei como fazer aqui. Espera aí. Eu estou aprendendo a
a trabalhar com duas telas, Felipe. E aí, quando a gente vai compartilhar, às vezes eu compartilho só uma tela, e aí não vai de jeito nenhum. Então vamos ver agora, que eu acho que agora vai aparecer a tela cheia, não apareceu? Ótimo. Perfeito. Está aparecendo alguma coisa em cima? Mostrar minha tela mesmo assim? Não, Ok. Tá normal, né? Normal. Olha que legal, até eu consigo me ver aqui do ladinho, consigo ver a apresentação e consigo acompanhar aqui. Agora resta saber se ela vai passar, Felipe. Passou! Olha aí! Vivendo e aprendendo, gente. A gente lida com essas tecnologias o tempo todo. E toda hora a gente aprende uma coisa nova. Eu aprendi uma coisa muito bacana nessa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o alinhamento do seminário de projeto integrador. Né? A primeira coisa, gente, o trabalho está pronto. Né? O banner vocês já fizeram, vocês mandaram para o ambiente virtual, o professor Felipe, o professor Paulo, eu, a Thalia, o Emerson, todos nós fizemos intervenções, né, naquilo que nós achávamos ser importante a partir do banner que vocês postaram no ambiente virtual. Vocês receberam a nossa devolutiva e imagino que já devem ter mandado imprimir o banner em papel, viu, gente? Nós estamos falando de ações de sustentabilidade. E não pega bem a gente chegar lá com um banner de lona plástico que demora não sei quantos tempos aí para serem absorvidos pela natureza. O papel não é um jogo rápido, então, e é mais barato, bem mais barato. Pensando no tripé da sustentabilidade, é a questão da dimensão econômica e ambiental que a gente tem que pensar aí. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer agora, já que vocês têm o banner pronto, é organizar a fala do grupo. É dividir a apresentação em partes de forma equilibrada. Por exemplo, o aluno 1 fala a introdução, a contextualização e o vínculo às UDS. O aluno 2 entra em seguida falando sobre os objetivos do público-alvo. O aluno 3 pode falar o relato da ação. O aluno 4, os resultados. E o aluno 5, os impactos e aprendizados. Professor, nós podemos colocar apenas um acadêmico para apresentar o nosso trabalho? Ele fala melhor que a gente. Não, não pode. Sabe por que não pode? Porque aqui na universidade vocês estão tendo um espaço de treinar habilidades. Vocês, o tempo todo, enquanto gestores públicos, vão ter que tomar a frente, tomar a fala, né? Se posicionar. E a gente só aprende a fazer isso treinando. Felipe não nasceu sabendo da aula, a Thalia não sabia nascendo da aula, eu não nasci sabendo da aula. Eu aprendi na universidade, na escola. Então, os momentos que a gente tem a oportunidade de apresentar e de falar, de ser protagonista da ação, a gente tem que tomar conta desse momento, tomar ele para nós. Então, esse é o momento de você ser protagonista. Entendo que tem gente que fica nervoso, entendo que tem gente que soa, a mão fica molhada, a gente também fica, não é só vocês. A Fernanda Montenegro também fica nervosa, a Maria Bethânia também fica nervosa, o Neymar também fica apreensivo quando vai entrar em campo num campeonato. E vocês estão no campeonato, estão preparados para jogo, então é natural que fiquem nervosos, mas é natural também que deem conta disso. Então, não deixem, não aceitamos que fique apenas um responsável por apresentar. Todos devem fazer parte da apresentação, dentro do seu limite, dentro da sua forma de se expressar. Né? E aí, falar em apresentação tem que ter foco. Né? Você não pode ficar divagando, tem que falar e direto. Qual era o problema? Qual era o desafio? Não, nosso desafio era conscientizar a comunidade do Manuel Alves sobre a importância dos rios voadores. Ok, vai curto e vai direto. Né? Qual ODS foi trabalhada e por quê? Nós estamos trabalhando a ODS 14, cultura oceânica, porque entendemos que os rios fazem parte de uma corrente, de uma teia que vai alimentar o oceano, e toda essa cadeia precisa ser preservada, berereu, berereu, berereu. Né? O que foi feito na prática? Quem participou? Nós fizemos um mutirão, fizemos a coleta, os alunos foram também pessoas da comunidade, aí você explica para quem está ali assistindo a sua apresentação o que foi de fato feito na prática. Por fim,
quais são os principais resultados para a comunidade e para vocês. E o que aprenderam com essa experiência. Nesse momento, vocês estão dando um panorama, né, do resultado final, né, da sua atividade intervencionista. Se você estivesse escrevendo um artigo, esse item estaria lá nas conclusões. Nas considerações finais do seu artigo estarão também nas considerações finais do seu relatório, imagino eu. Por quê? Para quem não participou da atividade extensionista, como nós participamos de todo o planejamento, vai ficar muito claro para ele quando começou, como foi feito, quem fez e como foi feito. Mas lembre-se que vocês não têm que inventar a roda. Tudo isso vai estar escrito lá no banner de vocês. Então, né, usem o banner como apoio e não como leitura. Eu já participei de apresentações de trabalho em que o cara fica assim: usem o banner como apoio e não como leitura. Apontem para as seções do banner conforme explicam. Evitem ler o banner, falem com base no que estudaram e vivenciaram. O banner deve complementar o que é dito e não substituir. Percebam que ficou chato, ficou cansativo. Vocês já estavam vendo aí, não precisava que eu lesse para vocês, afinal de contas, vocês já sabem ler. O que eu precisaria, então? Como vocês devem, então, utilizar o banner? Vou fazer isso agora, utilizando esse slide que eu li para vocês. Então, como que eu falaria? Gente, olha só, vamos, então, identificar cada seção que tem no banner, aonde está a contextualização, aonde está o problema, aonde está a metodologia, aonde estão os principais resultados, né? Vocês podem até falar o seguinte, mostrar, olha, inclusive aqui nesta fotografia, aqui nessa figura número 1, a gente mostra o quantitativo o volume de resíduos que foram coletados. Percebam que é um volume muito grande. Aqui vocês podem ver nessa figura número 2 do banner que ficou muito bonito a ação, né? Depois que foi feita a limpeza e a coleta dos resíduos, deu um aspecto muito melhor. Aqui vocês podem ver o grupo fazendo a intervenção na comunidade, entregando panfletos para conscientizar. Então, usem o banner para complementar o que você vai falar. Pega lá no banner uma coisa ou outra, um detalhe ou outro, e use ali como um ponto de apoio. Eu costumo dizer que slide, banner, quadro, quando está preenchido, ele é a sua muletinha. Ele não vai caminhar por você. Ele vai te ajudar a caminhar. E faça uma comunicação clara e segura. E aí, eu já fiz muito isso, gente. Treinar a apresentação. Como vocês vão estar com 4 elementos, 5 elementos, e cada um vai fazer um pedacinho, é importante que vocês treinem. Ele deve ter feito lá na igreja, deve ter feito na escola um jogral. Cada um tem um papel, cada um fala uma parte, e cada um falando a sua parte, ao entendimento do todo. Então, só que isso não sai naturalmente. É preciso que faça como um coral, é preciso que faça como uma peça de teatro. Ensaie, treine essa apresentação. E você, como é que eu sugiro você treinar a sua parte? Vá para o estúdio material, evidentemente, vá para a frente do espelho, feche a porta do quarto e apresente para você. É uma forma de você treinar, né? E quando você está na frente, né, de alguém, apresentando para alguém, não fique assim, ó, olhando para o lado, perdido. Olhe firme, fale com clareza, com tom de voz firme, porque isso dá segurança. E isso passa segurança a quem está assistindo vocês. Lembrem-se que vocês serão avaliados pelo contexto apresentado e pela forma com que irão conduzir a apresentação. Então, nada assim, porra, velho, foi muito massa, cara, fazer esse trabalho. Você não vai usar uma gíria dessa forma. Essa gíria a gente usa quando a gente está na beira do boteco, tomando uma boa cerveja ou tomando um suco de caju, que agora é época de caju. Então, a gente vai evitar ao máximo usar gíria e uma linguagem informal. Sua fala vai ser tão pontual que não cabe ali você inventar moda. Fale de forma pausada e fale o português correto. Uma outra coisa, aí é o tal do vício de linguagem, né? Evite então, né? Como é que a gente evita isso? Treinando.
Por isso que eu retomo ao primeiro ponto desse slide. Treine a sua apresentação e treine ela sozinho e treine ela junto com os seus componentes que irão apresentar. Né? Apresente-se como equipe, né? Mantenha uma postura unida, com atenção ao colega que estiver falando. Então, não vai deixar o Felipe apresentando a parte dele e você ficar no celular, de maneira alguma. Você vai estar ali ligado, porque o foco principal de vocês ali é a apresentação do trabalho. É mostrar para o avaliador, é mostrar para quem está participando ali naquele momento de que vocês têm uma conexão, de que vocês têm uma união e de que vocês são um grupo e de que todo mundo participou do todo. Porque não dá a entender que cada um fez um pedacinho, né? E tá doido para se livrar daquele pedacinho. Não, né? Então, sejam coesos, evitem interrupções entre si, né? Mostrem que todos participaram do projeto e conhecem bem a proposta. E volto, que já falei lá atrás, transmitam segurança. Como é que a gente transmite segurança? A partir do momento que a gente está defendendo uma ideia nossa. Eu entendo que quando a gente está no trabalho de grupo, às vezes uns se posicionam com mais ênfase, outros não. Mas, mesmo aqueles que não se posicionam com ênfase, né, como se fosse um púlpito ali, fazendo uma palestra, mas transmitam segurança, porque, afinal de contas, o trabalho foi feito por vocês. Né? Uma coisa que eu acho... isso aqui eu acho bacana, gente. Olha que eu acho bacana isso aqui. Eu já fui em alguns seminários anteriores, os meninos colocaram uma mesa, colocaram uma toalha, colocaram um vaso de flor, né? Tinha um bombonzinho, tinha uma balinha ali, né? Não deu para fazer isso? Coloque pelo menos uma mesa, coloque uma toalha. Fica muito bacana isso. Padronize o tom de roupa. Roupa preta todo mundo tem, por exemplo. Todo mundo é ser genérico, né? Mas escolham uma cor que vocês possam estar combinando. Um preto, um amarelo, um verde. Né? Se vocês têm a camisa do curso aí no polo de vocês, vão com essa camisa, né? Com essa camisa do curso. Vai ficar bacana. Vocês não sabem o quanto isso transmite para quem está avaliando a ideia de coesão, a ideia de que vocês são parças, né? Vamos agir aqui agora, que vocês são comprometidos, tanto que vocês têm uma vestimenta. Então você não vai lá com uma camisa de alcinha, você não vai lá com os meninos, gente, não vão de bermuda, por favor, né? Vão de calça. Vocês, quando vão fazer uma apresentação formal, vão estar perante um juiz, vão estar perante o delegado, vão estar perante alguém que é importante, está no dia do seu casamento, você não vai estar de short, vai estar com uma calça, bem trajado. Né? Se quiser fazer um crachazinho para colocar o nome, lembra que às vezes o avaliador não sabe o seu nome. Eu sou uma bênção. Se não tivesse o nome de vocês escrito aqui embaixo, eu acho que eu erraria até o nome do Felipe. Então, tem que ter um crachazinho. Se não consegue fazer um crachá, pega uma etiqueta, aquelas autoadesivas, escreva o nome e grude assim, ó. Não tem essa etiqueta autoadesiva, pega um papelzinho em branco, corte, faça uma margenzinha, escreva seu nome e cola com a fita crepe, mas se identifique, né? Coloque o seu nome. Como diz um colega meu, coloque a sua cara à tapa. E, ó, não tenham receio de usar ficha de anotação. Agora, usar ficha de anotação é o quê? É um papelzinho onde você anota dicas para a sua fala. Mas usar ficha de anotação não é escrever o texto e no dia da apresentação você lê aquela ficha, não. A ficha é igualzinho o banner. É uma muletinha, é um ponto de apoio para você. O pastor, o padre, os bons oradores sempre têm ali um documento base para utilizar na hora de fazer uma apresentação. Então, podem usar essa ficha de anotação. E bebam água. Né? Bebam água porque a água ajuda a limpar a sua voz e ajuda você a respirar. Muitas vezes, quando você está apresentando um trabalho ou defendendo uma ideia, você fala tão rapidamente que você nem tem tempo de respirar. Você está nervoso, você está querendo acabar com aquilo logo. Então, se você sentir que você está nervoso e que você está acelerando muito, você vai estar lá na sua mesinha com a tua toalhinha, vai ter um copinho com água lá, um copinho descartável, ou de preferência um copo que seja um copo de vidro, um copo que não seja de plástico, né? Pega a sua água, toma
Respira e volta a falar. Percebam que eu estou atentando vocês a detalhes. Nós estamos falando de objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós estamos falando de sustentabilidade. E sustentabilidade não é só discurso, é prática. Então, eu já dei aí vários spoilers de como vocês podem se comportar com uma apresentação sustentável. Um crachá feito de papel, né? A água não sendo num pacotinho de plástico, né? Num pote de plástico, sendo num copo de vidro, de requeijão, que seja, né? Uma toalha de pano, que pode ser lavada, né? O banner de papel, que não é de lona. Então, todos esses elementos acabam corroborando e mostrando que vocês não somente estão apresentando um trabalho, mas que vocês também estão comprometidos com aquela temática do trabalho. Por fim, façam um checklist, veja se todos os integrantes sabem a sua parte, cronometrem o tempo total da apresentação, lembre que quem está ali avaliando o seu trabalho tem outros trabalhos para avaliar, então se o responsável por cronometrar aquele tempo te deu 15 minutos, distribuam entre os integrantes a fala de forma que vocês usem 14 e no máximo 15. Se deu 10, distribuam de forma que vocês gastem 9 minutos. Deixem sempre uma beiradinha de sobra, porque quando a gente está falando, se empolga. Então, deixa sempre uma beiradinha. Né? Falamos das roupas, verifiquem as roupas. Vocês têm grupo de WhatsApp, compartilhem. Eu vou com essa camisa, quem tem, não sei o quê. Façam o combinado. Né? E treinem, porque vai dar certo. Nós acreditamos em vocês, nós entendemos que vocês estão preparados para esse momento, né? Vocês participaram de todo o processo, participaram do planejamento, da execução, e agora chega o momento de prestar contas. E vocês estão preparados para esse momento. Rapidamente, agora que eu apresentei o material que nós tínhamos pensado para orientar vocês nessa apresentação, eu gostaria de responder algumas dúvidas, caso ainda tenha persistido alguma dúvida. Pode levantar a mão aí, a mãozinha, e abrir o microfone e falar. Isso, a aula vai ficar gravada, o professor Felipe vai esperar o Google Meet processar e amanhã, hoje ele não vai conseguir colocar essa aula para vocês porque demora um pouquinho a processar. Então, amanhã vai estar disponível lá na Rota. Na Rota já tem o roteiro da aula, na Rota tem os slides, o professor Felipe já colocou esses slides lá, já tem o fórum de dúvidas aberto, então só falta colocar mesmo o vídeo, que é amanhã que vai ser colocado. Mais alguma pergunta? De coração, gente, é uma pena a gente não poder estar aí com vocês. Né? A gente ter que fazer dessa forma em que os professores não vão poder estar presentes. Nas outras edições em que a gente esteve presente, foi muito bom conhecer vocês, foi muito bom estar com vocês e conhecer a realidade de cada unidade, de cada grupo. Então, pena que esse semestre não deu certo, mas haverá o próximo semestre. E com fé em Deus, nós vamos estar aqui, nossos orixás vão nos deixar aqui, e a gente vai ter oportunidade de estar em Arapoema, e vai ter oportunidade de estar em Araguatins. Me ajuda, Campos Lindos. Hã? Campos Lindos. E Campos... Gente, eu não conheço Campos Lindo, eu preciso muito conhecer Campos Lindo. Quero muito conhecer. Também não conheço Arapoema, preciso muito conhecer. Pessoal, foi uma alegria trabalhar com vocês. Né? Esse é o nosso último Meet que a gente está fazendo com vocês nessa disciplina, nesse semestre. A gente retorna em outros projetos integradores e a gente vai se encontrando aí ao longo do curso. Se eu não encontrar, desejo a vocês sucesso na carreira de vocês. Parabéns pela escolha do curso. Parabéns pelos desafios que vocês estão vencendo. E muitas situações adversas irão aparecer durante o curso de vocês. Assim como apareceu para mim, assim como apareceu para a Thalia, assim como apareceu para o Felipe. Mas eu tenho plena confiança em vocês, que vocês são capazes de vencer esses desafios. E os desafios nos ensinam e nos colocam a crescer. Um grande abraço, passo a palavra agora
para o Felipe fazer os agradecimentos dele também. Obrigado a todos. Professor, a Maria José tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Tem alguma ideia de tempo estimado para o seminário? Eu acho que teria que... Olha, não, como eu falei para vocês, não tem um tempo assim de... É meia hora, é 10 minutos. Estipulado, não tem. Trabalhe com... O que eu trabalhei que eu normalmente trabalho? No máximo, estourando 15 minutos. Né? Treine para 10. Treinem para 10, tá? Treine para 10. Então, são 5 pessoas, 2 minutos para cada um. Porque vocês acham que é muito tempo, mas quando começa a falar, desinvesta a falar, e aí o tempo consome. O tempo é uma coisa que consome, a gente não volta atrás. Então, trabalhe com 10 minutos no máximo, no máximo. Okay. Sim, professor Felipe, seus agradecimentos. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que é só, professor. Pessoal, muito obrigado, tá, pela presença de todos. Eu vou estar encerrando a gravação agora. Só um minuto.